volta às aulas nas instituições federais de ensino. No IFMT, a retomada presencial será por etapas. Na UFMT, aulas 100% presenciais só em abril do ano que vem. A fila da mamografia pelo SUS. Em Mato Grosso, mais de 2.900 mulheres esperam pelo exame. E as consequências da seca no Rio Paraguai. Bancos de areia se formaram ao longo do rio, dificultando a navegação. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Estamos no Outubro Rosa, mês em que são intensificadas as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Este é o tipo de câncer com maior número de mortes entre as mulheres no país. Os especialistas apontam que o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. Só que a fila no SUS é grande. Em Mato Grosso, mais de 2.900 mulheres esperam pelo exame de mamografia e muitas delas moram em Rondonópolis. Dona Nélia já teve câncer de mama e precisa fazer a mamografia todo ano. Faço acompanhamento há 4 anos de câncer de mama. Fiz uma mastectomia e aí agora tem os exames e tem demorado muito. Ela está na fila de pacientes que esperam pelo exame. Mato Grosso tem mais de 2.900 pessoas que aguardam a mamografia. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em 2020 foram mais de 1.300 procedimentos realizados e neste ano mais de 610. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores diz que hoje cerca de 1.100 mulheres aguardam por um exame de mamografia na rede pública de Rondonópolis. Uma espera angustiante. Nós estamos no mês de outubro, mês rosa, mês da prevenção, mas não adianta você falar de prevenção se não tem os exames para fazer. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que os exames de mamografia já foram agendados para este mês. Essas mulheres já começaram a ser chamadas. Nesta semana foram liberados 500 mamografias. Essas mamografias, os contratos são com a POR, direto pelo Consórcio Municipal de Saúde, ou seja, pago pelo Consórcio Municipal de Saúde, e a outra remessa feita pela Santa Casa, que são contratos direto de prestação de serviço com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis disse que espera zerar a fila até o fim deste mês. E amanhã serão realizados exames de mamografia e de prevenção ao câncer de colo de útero, consultas e orientações de saúde para as mulheres em Rondonópolis. Uma unidade móvel de saúde estará na Praça dos Carreiros, das 7 da manhã às 7 da noite. Em relação à fila da mamografia no estado, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, para reduzir a demanda reprimida, neste mês serão realizadas 1.840 exames de mamografia. O governador Mauro Mendes entregou hoje à Assembleia Legislativa o projeto de lei do corte do ICMS anunciado na semana passada. O estado deve deixar de receber mais de R$ 1 bilhão em impostos só no ano que vem. Debaixo de um forte calor, o governador fez a entrega de máquinas agrícolas, veículos e equipamentos para mais de 100 prefeitos que vieram à capital nesta sexta-feira. Também falou sobre o projeto de lei do corte de ICMS de alguns setores da economia, anunciado na semana passada. O texto só foi entregue oficialmente à Assembleia nesta quinta-feira. Segundo o governador, ainda havia ajustes a serem feitos. A partir de agora, a Assembleia Legislativa vai analisar e, obviamente, aprovando, vigora a partir de 1º de janeiro de 2022. Pelo projeto do governo, a partir do ano que vem, todo o consumo de energia elétrica acima de 250 kWh terá um ICMS de 17%. Hoje, as alíquotas são de 25% e 27%. A renúncia, nesse caso, será de R$ 732 milhões só em 2022. O ICMS do diesel vai cair de 17% para 16% e o da gasolina de 25% para 23%. Renúncia de 269 milhões em um ano. Na telefonia, que tinha impostos de 25% a 30%, vai tudo para 17%. Renúncia de R$ 198 milhões em 2022. E o ICMS do gás industrial e comercial
vai cair de 17% para 12%. Serão 8 milhões de reais a menos no caixa do governo. O total da renúncia passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais em apenas um ano. Como a lei de diretrizes orçamentárias não previa uma redução tão grande no caixa do governo, havia dúvidas até dentro do Palácio Paiaguás se o governo deveria apresentar um substitutivo ao texto. Mas o presidente da Assembleia, Max Russe, já revelou que a LDO está encerrada e que agora esse projeto de lei, se for aprovado, vai ter que entrar na LOA, a Lei Orçamentária Anual. O texto do projeto será lido na sessão da próxima quarta-feira, depois do feriado. Vamos tentar fazer uma votação célere, dentro de uma discussão boa, para dar essa tranquilidade à população que está esperando essa redução de impostos. E hoje o governador Mauro Mendes sancionou a lei que aumenta a capacidade de público na Arena Pantanal. Agora, em outubro, passa de 35% para 50% de lotação. Em novembro, sobe para 75% e em janeiro, 100% da capacidade. Com a nova lei, para entrar na Arena, passa a ser aceito também o teste de antígeno contra a Covid, que é feito em até 24 horas, resultado até 24 horas. Ou então a pessoa tem que mostrar o cartão de vacina que comprove as 2 doses ou a dose única. As mudanças já valem para o próximo jogo do Cuiabá, segunda-feira agora, dia 11, contra o São Paulo. A Prefeitura de Várzea Grande decidiu manter o estado de emergência por causa da pandemia até 31 de dezembro deste ano. A medida está em um novo decreto publicado hoje. O Carlos Cruz traz para a gente as informações. O que muda aí na cidade, Carlos? Boa noite. Oi, Luzimar, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o decreto de hoje revogou outros 20 outros que foram publicados ainda este ano. Neste novo decreto, o prefeito Calil Baracate decidiu manter o formato das aulas nas escolas ainda em formato híbrido e também manteve a oferta, a obrigatoriedade da utilização de máscara em toda a cidade e também a oferta de álcool 70 ou gel nos estabelecimentos comerciais. Espaços públicos ou privados também permanecem com a liberação de uso de apenas 70% da capacidade, com a exigência da comprovação da vacinação de 1 ou 2 doses. Aquelas pessoas que ainda não podem se vacinar, como é o caso das crianças, devem apresentar um exame negativo para a Covid. Comércios noturnos podem trabalhar até às 3 horas da madrugada. Já em relação aos servidores públicos municipais, ficou definido que os secretários vão decidir se eles retornam gradativamente ou definitivamente para as secretarias de forma presencial. Os secretários também vão poder definir se os trabalhadores que têm alguma comorbidade poderão continuar ou não no sistema home office. Luzimar. Muito obrigada pelas informações, Carlos. A seguir, o calendário de aulas nas instituições federais. No IFMT, as aulas presenciais serão retomadas aos poucos. Os campos do Instituto Federal de Mato Grosso vão retomar as aulas presenciais de forma gradual. Das 19 unidades no estado, 10 já definiram o calendário. A Jamile e o Gustavo estão ansiosos para voltar às salas de aulas. Eles cursam o ensino médio no IFMT, em Cuiabá. Eu tive só um mês de aula presencial. O meu curso, pelo menos, exige muita coisa teórica e prática, então eu acho que vai ser muito bom eu praticar tudo que eu estou aprendendo, porque por mais que o EAD seja bom aqui na instituição, não é a mesma coisa que um presencial. A expectativa está alta, porque eu não tive muito tempo aqui no campus, aí para aproveitar a experiência. Dos 19 campos do Instituto Federal de Mato Grosso, localizados em diversas regiões do estado, o de Rondonópolis foi um dos primeiros a retornar às aulas presenciais. Esse retorno está liberado apenas para aulas práticas, inicialmente, e também para aulas de reforço presencial, sempre limitando a 20 alunos em sala de aula e a 15 alunos nos laboratórios. Em casa a gente tem o conteúdo, mas a gente não tem como ver mesmo como é que funciona, né? E aqui não, aqui a gente tem contato com o professor para a gente estar tirando dúvidas cara a cara.
A volta gradual das aulas presenciais no IFMT ficou a critério da direção de cada campus, seguindo etapas estabelecidas pela reitoria do Instituto. Considerando os índices epidemiológicos do local, do município onde a unidade está inserida e também as condições do campus. Alguns têm alojamento, têm refeitório, as condições são diferentes. Então, em cima desses índices, com este olhar, essa retomada está sendo feita. O campus Cuiabá é o maior campus do IFMT no estado. São mais de 4.000 alunos em 24 cursos. O retorno das atividades presenciais aqui começa a partir do dia 3 de novembro, dando prioridade apenas para as disciplinas práticas e os trabalhos de conclusão de curso. Tem disciplinas práticas que ficaram paradas durante esse período e que para a conclusão do curso elas são essenciais. Isso gera em torno de 10% das turmas. Parece pouco, mas é em torno de 400 alunos dentro do campus Cuiabá e aproximadamente 100 professores. Até agora, 10 unidades já possuem datas definidas para o retorno das aulas presenciais. Rondonópolis e Pontes e Lacerda já retomaram as atividades. No dia 11 de outubro, será a vez do Campus de Sorriso. Para o dia 13 deste mês, os de Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis e de Sinop voltam de forma gradual a ter aulas presenciais. No dia 18, Guarantã do Norte e Tangará da Serra. E em novembro, Cuiabá. O avanço da vacinação foi o principal motivo para esse retorno. O cronograma de vacinação de todos os servidores já foi executado em todos os municípios do Mato Grosso. E dos estudantes, com muita alegria, a gente vê que muitos municípios já estão vacinando de 12 a 17 anos. De acordo com o IFMT, o calendário escolar está em dia com os alunos cursando o segundo semestre de 2021. No dia 25 de outubro, começam as aulas na UFMT referentes ao primeiro semestre letivo deste ano de 2021. As atividades vão permanecer à distância, mas alguns cursos poderão ter aulas práticas presenciais. O retorno 100% presencial está previsto somente para abril do ano que vem. Quem vê essa calmaria toda na UFMT nem imagina que, se não fosse a pandemia, aproximadamente 17 mil alunos estariam circulando pelos blocos da universidade em Cuiabá. Os alunos estão de férias e a data para início do próximo semestre foi definida no começo do mês. As aulas referentes ao primeiro semestre do calendário letivo de 2021 terão início no dia 25 de outubro, com flexibilização de componentes curriculares em caráter excepcional e temporário. Isso quer dizer que cada curso vai definir se o começo desse próximo semestre vai ser com aulas totalmente remotas ou se terá possibilidade de atividades presenciais. O retorno vai ser flexibilizado, aulas remotas. A universidade tem atendido as demandas formativas dos cursos, oportunizando com segurança aulas teóricas via remoto e aulas práticas com todas as devidas seguranças sanitárias. A expectativa é regularizar o ano letivo e o começo e fim de cada semestre até o fim do ano que vem. As primeiras projeções para aulas 100% presenciais são para o ano que vem. É uma deliberação do CONCEP, dos órgãos colegiados, que a universidade está se organizando, esteve sempre se organizando para esse retorno, mas nós precisamos aguardar uma deliberação do Conselho Superior, CONCEP e orientações sanitárias de saúde. O diretor-geral da Associação dos Docentes da UFMT diz que o retorno presencial é aguardado, mas que a segurança de alunos e professores deve estar em primeiro lugar. Nós queremos retornar e acreditamos que foi um acerto do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão quando ele aponta esse retorno somente em abril do ano que vem, porque dá a possibilidade de daqui para lá a gente aumentar o número de vacinados, a gente retornar para as nossas salas de aula garantindo a segurança. E para os alunos, qual a leitura que se faz desse processo de aula remota e a possibilidade de retorno presencial?
A UFMT, ela elaborou um plano de retorno das atividades presenciais, em que os estudantes estão debatendo também a distribuição de máscaras, inclusive debatendo a distribuição de kits para todos os estudantes da UFMT, todos os estudantes que dependem da instituição, que transitam na instituição no próximo semestre, para que a gente consiga retornar presencial com a data referência de 11 de abril, podendo retornar antes ou depois, depende tudo da classificação de risco do Comitê Interno de Biossegurança que a UFMT tem. E agora vamos ver os dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 567 novos casos de Covid foram confirmados em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o estado registrou mais de 540.500 casos da doença. Nas últimas 24 horas, 9 pessoas morreram de Covid. O total no estado chegou a 13.848 óbitos. Do total de contaminados com vírus, mais de 523.400 pessoas estão curadas. Agora, os dados da vacinação em Mato Grosso, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Aqui no estado, mais de 2.281.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que representa 63,94% do total da população. Mais de 1.337.900 pessoas estão com o esquema de imunização completo, tomaram a segunda dose ou a dose única. Isso representa 37,51% da população. E até ontem, 10.136 pessoas tinham tomado a dose de reforço aqui no estado. Dos 20 leitos de UTI Covid habilitados em março do ano passado, Tangará da Serra passa a contar agora com apenas 10. Isso porque hoje, metade desses leitos foi desativada. A decisão pela desativação ocorreu após várias semanas de baixa no número de internações. Nossas UTIs estão há vários dias, várias semanas, com taxa de ocupação em 10, 15, 20% de ocupação. Então, é um gasto público que a gente precisa evitar. 10 leitos de enfermaria já haviam sido desativados. Hoje foi a vez dos leitos de UTI. Fechamos 10 leitos de UTI Covid para a transformação de leitos de enfermaria. Então, são 10 leitos de enfermaria Covid e 10 leitos UTI Covid. Com a redução pela metade, a economia será de mais de R$600 mil. Atualmente, apenas 2 leitos estão ocupados. Cada leito custa R$2.000 por dia, porque mesmo que o leito não esteja ocupado, a empresa está tendo que bancar os funcionários, que está pronto e disponível para qualquer momento ter. As desativações ocorrem na semana em que Tangará passa a seguir o decreto estadual que flexibiliza as medidas restritivas de combate à Covid. O novo decreto municipal mantém apenas a obrigatoriedade do uso de máscara na cidade. Especialistas se preocupam com essa decisão e acreditam que ainda não é o momento para flexibilizar essas medidas. Quando você suspende todas as outras ações, mesmo que sejam ações de adoção individual, ou coletiva, essas pessoas, elas acabam por entender que o risco diminuiu. Isso nos gera um pouco de preocupação. Talvez algumas recomendações ainda poderiam ser mantidas e isso ir se reduzindo sucessivamente até chegar um momento de maior tranquilidade. A seguir, as consequências da seca no Rio Paraguai. O nível baixo está dificultando a navegação. Dia das Crianças está chegando e em Sinop, uma pesquisa realizada pela Unemat, a pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas, revela como deve ser o comportamento do consumidor na compra dos presentes. Foi perguntado aos consumidores de Sinop se pretendem fazer compras para o Dia das Crianças e aproximadamente 39% dos entrevistados afirmaram que sim. Os consumidores também foram questionados sobre o quanto pretendem gastar no Dia das Crianças. E segundo a pesquisa, a média está entre R$100 e R$200. Já em relação ao presente preferido, 45% responderam que será brinquedo.
Nessa loja de eletrodomésticos, a seção de brinquedos tem o estoque reforçado nessa época do ano. E, segundo o gerente, as vendas devem aumentar em relação ao ano passado. A gente está apostando bastante nisso, a empresa tende aí a ter um crescimento legal, principalmente nessa questão de brinquedo e bicicleta. Vamos jogar em 15%, 20% que a gente espera de crescimento em cima do ano passado. Já essa loja de brinquedos, que inaugurou há 2 meses em Sinop, tem expectativa de boas vendas para esse primeiro Dia das Crianças. Desde segunda-feira a gente já tem notado uma melhora no volume de vendas, justamente o pessoal se antecipando, mas vamos estender aí final de semana e no próprio Dia das Crianças. Essa empresária, dona de loja de brinquedos, comemora a data pela 3ª vez. E desde que a loja inaugurou, a cada ano as vendas são superadas. Em 2021, não deve ser diferente. Para a gente entreter a criançada em casa, é preciso algo diferente, né? Então, muita gente tem procurado os brinquedos, principalmente jogos de tabuleiro, jogos ao ar livre. Então, a procura aumentou bastante. E em relação ao ano passado, a gente está com uma expectativa de 40% esse ano a mais nas vendas. Para evitar prejuízos futuros com a safra do algodão, os produtores rurais têm um dever a cumprir na entre-safra: a eliminação de todas as plantas que possam servir de alimento para o bicudo, uma praga na lavoura. É o vazio sanitário que já começou em 2 regiões do estado. O estado de Mato Grosso é responsável por 69% de todo o algodão produzido no país. Aqui são colhidas 5 milhões de toneladas de pluma por ano. Uma das explicações para o sucesso da produção é o controle constante do bicudo do algodoeiro, uma praga que chegou a Mato Grosso nos anos 90. É uma espécie de besouro que se alimenta principalmente da flor da planta. Se não houver controle, pode reduzir a produtividade em até 70%. Agora, no mês de outubro, começou o chamado vazio sanitário. Época de entre-safra em que é obrigatória a eliminação de todas as plantas que estejam na fase em que servem de alimento para o bicudo. O objetivo é fazer com que a escassez de alimento para o inseto reduza ao mínimo a presença dessa praga na lavoura. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, vai fiscalizar as 702 propriedades onde se planta algodão, para saber se essas plantas estão sendo erradicadas pelos produtores. Nós vamos fazer a fiscalização nessas propriedades, vamos visitar mais de uma vez, mais de 1.400 visitas que vão ser feitas durante esse período. Então a gente vai olhar a propriedade, vai olhar o talhão e a gente conta muito com o produtor, com a experiência dele, para que a gente não chegue numa situação complicada com relação ao bicudo. O vazio sanitário ocorre nos 60 dias anteriores ao início da próxima safra. Nas regiões norte e oeste, começa no próximo dia 15 e termina em 14 de dezembro. Na região sul do estado e no Vale do Araguaia, começou no último dia 1º e vai até 30 de novembro. Quem planta algodão conta com as orientações da Associação dos Produtores sobre as melhores formas de erradicar as plantas. Além da AMPA ter técnicos que fazem o monitoramento do bicudo em todos os núcleos, medindo a quantidade de população e tudo mais, nós fazemos também um trabalho de orientação, disparando e-mails, fazendo campanhas, fazendo reuniões nos núcleos com os nossos técnicos e os produtores, alertando e advertendo dos problemas para que eles tomem as medidas cabíveis, né, e façam essa destruição de soqueira e respeite esse vazio sanitário para que a gente consiga diminuir a população das pragas. O trecho do Rio Paraguai, em Cáceres, continua com nível muito baixo, apesar do registro de algumas pancadas de chuva na região. Bancos de areia se formaram ao longo do rio, o que dificulta a navegação. Praticamente seco. É assim que está o trecho do Rio Paraguai, em Cáceres. Os bancos de areia que deveriam estar submersos estão à mostra. Hoje, até carro passa por onde deveria ter água. E os barcos hotéis que recebem turistas que visitam o Pantanal têm dificuldade para navegar. Eu tenho 2 barcos hotéis, né? Um de 200
210 mil quilos, 210 toneladas, né? Grande, realmente mostra-se uma grande dificuldade para navegar. Inclusive já tive problemas com a hélice, né? Com o meu eixo, né? Justamente por ter pego, né? Algum pau, alguma pedra, né, que a gente desconhecia. Segundo o empresário, a seca está prejudicando a economia local, que depende do rio. Como secou muito o rio, a praia cresceu, né, e com isso o canal aproximou-se das pedras do outro lado, né? Então torna-se difícil essa navegação para barcos grandes. Não só barcos grandes não, certo? Qualquer barquinho, se não souber navegar, vai pegar ali as pedras, ou vai pegar o pau, ou a própria praia, né? De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, em agosto, o Rio Paraguai, em Cáceres, registrou o seu menor nível histórico, chegando a apenas 35 centímetros. Só que de lá para cá, a seca se agravou e um novo recorde negativo foi registrado na última semana de setembro, quando o rio chegou a apenas 26 centímetros. Em Cáceres, o rio teve uma elevação nos últimos dias, ele subiu para a cota de 31 centímetros. A mínima observada nesse ano foi a cota de 26 centímetros. No final de setembro, ou seja, ele já está talvez respondendo ao início de instabilidades atmosféricas, algumas chuvas pontuais que já estão sendo observadas. O Rio Paraguai é um dos mais importantes para a pesca no Pantanal, mas segundo essa professora e pesquisadora da Unemate, a seca ameaça até mesmo a reprodução dos peixes no período de piracema que está começando. Tem que ter água suficiente para o peixe subir, né? Assim, a água está muito quente, né? Porque está muito baixo, né? E precisa de água para subir, de água nova, né? Para o peixe subir. O MT2 termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente encerra com as imagens ao vivo da capital. Choveu agora no fim da tarde em algumas regiões da cidade. Tem mais previsão de chuva para esta noite. Tchau, pessoal.